Vem, Yara, vem mais para aqui, vem mais no meio, né? Amém? Vai ficar difícil a gente conversar. Vem, glória a Deus. Aleluia. Que bom nós estarmos na casa do Senhor. Abra tua Bíblia em Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, verso 1. Diz assim: Disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes de Israel. Não é a vós outros que pertencem saber o juízo? Os que aborreceis o bem, amai o mal, e deles arrancais a pele e a carne em cima dos ossos. E comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, lhes estimurais os ossos, e vos repartir como para a panela, e como a carne no meio de um caldeirão. Vamos pegar também o texto que está em Mateus, capítulo 3. Diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as vossas veredas. Usava João vestes de pelo de cabelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíram a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não começais a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado na raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Amém? Nós sabemos que Malaquias, embora seja uma carta que talvez lida, parece ser uma carta de um pai que está bravo, mas Malaquias é a carta de um pai amoroso. Amém? É alguém que está cobrando dos seus filhos um arrependimento, um voltar-se para Deus, voltar-se ao caminho do Senhor. Um pai que libera uma última carta aos seus filhos e depois não abandona os seus filhos, mas fica em silêncio por 400 anos. Você acha que a tua esposa que fica quieta no dia 2 está complicado o negócio? Você imagina então um Deus que fica por 400 anos calado, sem falar mais através dos seus profetas. Amém? Assim foi a carta de Malaquias. Um Deus que escreve a sua última carta, uma carta de repreensão, mas uma carta que estava repreendendo em amor os seus filhos e preparando também o coração dos filhos para receber o Salvador, para receber o próprio Filho. Nós vimos também nos textos de Ezequiel, quando o próprio Deus, falando com o seu povo, Ezequiel capítulo 15, ele vai dizer: eu mesmo irei atrás das minhas ovelhas e as buscarei. Porque o Senhor, em todos os tempos, levantou pastores para que buscassem o seu povo, para que levassem o seu povo a arrependimento, mas na maioria deles, eles falharam, não conseguiram. Outros trouxeram uma meia mensagem, ou então até uma mensagem distorcida da parte do Senhor. Tanto é que a mensagem estava tão distorcida que quando o próprio Filho de Deus pisou na terra, não conseguia entender a mensagem, porque não era a mesma mensagem que ele ouvia nos céus. Queridos, nós sabemos que este é o problema quando nós temos uma interpretação de uma mensagem.
Muitos, talvez olhando a mensagem, e essa mensagem que eu li aqui em Malaquias parece uma mensagem terrível. Vocês estão arrancando o couro do meu povo, vocês estão comendo eles, como se vocês estivessem colocando o meu povo no caldeirão. Deus estava dizendo, a mensagem que a religião está trazendo para o meu povo não é a mesma que eu proclamei. Porque vocês estão usando a mensagem que eu proclamei para tirar a pele do meu povo, para extorquir o meu povo, para que eles façam o que vocês querem e não o que eu pedi. Veja, queridos, o quanto é grave essa mensagem. E quanto a religião ela é nociva para os filhos de Deus. Deus, ele sempre tentou se apresentar como um pai. Nós sabemos que a religião, ela pega e ela introniza o nosso Pai Celestial como um Deus. Um Deus horrendo. E desde pequeno, às vezes a gente caminhando, a gente via nas pregações, principalmente as pregações mais antigas, aquele velho, com uma vara na mão, é louca para bater nos seus filhos. Esse foi um Deus que foi pregado por muito tempo para nós. Um Deus que estava zangado. Um Deus que estava a ponto, de descer a vara nos seus filhos. Agora, quando nós vamos ler a fundo a mensagem, Deus estava sempre tentando era trazer o seu povo de volta. Era levar o seu povo a viver uma vida abundante. Quando o próprio Deus ele está escrevendo, através de Moisés, está levando uma mensagem ao povo de Deus. Ele está dizendo, eu estou colocando diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas o próprio Deus, ele diz, escolhe a vida. O próprio Deus, ele dá agora uma direção ao seu povo, dizendo, escolhe a vida. Porque, gente, o grande problema nosso é achar que nós podemos fazer o que nós queremos e viver uma vida extraordinária. Quando Deus está dizendo, ande nos meus caminhos e ser perfeito, ele disse isso para Abraão ainda antes da lei, dizendo, Abraão, caminhe comigo, ande nos meus caminhos e ser perfeito. Então, a perfeição, queridos, não vem de alguém que lê a palavra e quer cumprir a palavra. A perfeição vem de alguém que está caminhando com Deus. Aleluia! E como é que eu faço para caminhar com Deus? É quando realmente, queridos, eu entendo que a palavra de Deus, ela não está vindo a mim somente para me repreender, mas ela veio a nós para nos levar a viver uma vida abundante quando nós olhamos para ela e quando nós seguimos aquilo que Deus estava falando. Deus, ele fala todos os momentos, amém? E nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que ele está falando. João Batista agora, ele vem trazendo aqui o batismo do arrependimento. Mas arrepender-se do quê, pastor? Talvez a pergunta do dia de hoje é essa. E eu vejo muitas pessoas que chegam e dizem, pastor, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei. Eu preciso me arrepender do quê? Preciso me arrepender do tempo que eu caminhei longe de Deus. Preciso me arrepender de um caminho que eu tracei, sem perguntar para Deus se era esse o caminho que eu deveria viver. Queridos, nós precisamos realmente andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2, é um dos capítulos talvez mais conhecidos da Bíblia, onde ele diz ali, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experienciar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável, queridos, existe uma vontade em nós que não é boa, não é perfeita e não é agradável aos olhos de Deus. É quando nós tentamos nos emancipar da vontade de Deus. É aquele filho que diz, não, eu quero viver a vida da maneira que eu quero. Nós vimos aqui muitos jovens e a palavra de Deus vai falar sobre a parábola do bom samaritano. E ali ela nos mostra muito um filho que pegou os seus bens, que saiu de casa e que quis gastar a sua herança dissolutamente.
quis gastar a sua herança da maneira que ele achava própria. Queridos, Deus colocou em nós dons, Ele colocou uma herança sobre as nossas vidas, mas nós é que decidimos de que maneira nós vamos gastar isso. E a maior herança que nós recebemos, e talvez isso já tenha virado jargão para muita gente, a maior herança que recebemos foi aquilo que nós chamamos de horas, dias, minutos. Amém? A maior herança que nós recebemos é o fôlego de vida, é a oportunidade de nos acordarmos todos os dias e fazer agora direito as coisas. O judeu, ele declara, ali no livro de Salmos existe uma declaração, essa declaração não é para você, aleluia, amém? Essa declaração não é para você, mas os judeus declaram dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, se renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém? Esta é uma afirmação para o povo judeu, o povo que ainda não recebeu um Salvador. Amém? Nós não temos essa declaração. Glória a Deus, nós vivemos pela graça, não pela misericórdia. Aleluia. Aleluia. Nós não vivemos pela misericórdia do Senhor, nós vivemos pela graça do Senhor. Por quê? Porque um dia o Senhor Jesus Cristo tocou de lugar conosco. Ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas dores, e Ele entregou para nós a sua saúde, a sua graça, o seu amor e a sua bondade. Glória a Deus. Nós temos um Salvador. Nós temos alguém que está intercedendo por nós. E ainda mais do que isso, ainda lá no livro de João, ele vai dizer: e naquele dia, eu amo essa palavra, eu amo essa mensagem. O livro de João é maravilhoso, é extraordinário. Ele diz: e naquele dia, que dia é esse, pastor? Este é o dia que o Senhor fez para nós? Não. Esse também, é um texto-chave para nós. Mas ele diz: e naquele dia, que dia é esse? O dia em que recebemos o Espírito Santo de Deus. E ele diz: e naquele dia, vocês nem precisam mais rogar a mim. E eu não rogarei por vocês. Por quê? Porque o Pai vos ama. Aleluia. Alguém que tem o Espírito Santo nele já não precisa mais que Cristo rogue por ele. Porque o Espírito do Cristo já está em você, queridos. Aleluia. E a Bíblia diz que quando nós não sabemos orar, existe alguém que está em nós que ora por nós. Que Espírito é esse, pastor? É o Espírito Santo de Deus, é o Paráclito. Pastor, tem dias que eu vou diante de Deus e eu não consigo orar, eu só choro, querido. Está perfeito. O Senhor está orando por você. O Espírito Santo está orando através de você. Então, quando você ora em línguas, quando você clama a Deus, nós sabemos que é Ele falando através de você. Agora, João, ele se levanta aqui no deserto como a voz daquele que clama. Aqueles que clamavam pelo Salvador, aqueles que clamavam pela redenção e pela remissão. E ele se levanta com essa voz. Mas essa voz, queridos, está chamando as pessoas ao arrependimento. Não está chamando os religiosos para a conversa. Aleluia. Está chamando o inocente ao arrependimento. Não está chamando o religioso. Porque para o religioso ele declara dizendo: o machado já está na raiz da árvore. E aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Para o religioso, João Batista diz: raça de víbora. Quem ensinou vocês a estar fugindo da ira? Mas para aqueles que clamavam, Deus estava apresentando o Cordeiro, estava apresentando a remissão, a redenção. Sabe, nós precisamos chegar diante de Deus, não como um religioso, porque o próprio Cristo pergunta para aquele jovem: como é que você interpreta a lei? Eu sempre digo que o jovem rico, ele chega diante de Cristo para se safar da ira.
E aí ele chega e ele pergunta, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Já começou errado. Porque com Cristo não é o fazer, é o ser. Aleluia. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus aproveita e vai no mesmo viés que ele, né? Você conhece os mandamentos? Não só conheço, como eu caminho neles desde pequeno. Oh, glória a Deus. Essa pessoa é uma pessoa, né? É uma humildade extraordinária. Não só conheço, como eu caminho neles desde a minha infância. Legal, então. Então vende tudo que tu tem. Só te falta uma coisa. Você já está caminhando perfeito, você já está justificado, os seus atos de justiça já vão te levar para o céu, querido. Então só faz uma coisa para mim. Vende tudo que tu tem e vem comigo. Jesus. Aí a cobiça pegou. Aí o problema chegou. Queridos, eu digo que eu sirvo a um Jesus que tem uma forma de falar para cada um. Eu tenho um Jesus extraordinário, sabe? Que o arrogante ele tem palavra. O humilde ele tem também. Glória a Deus. É uma arrogância daquele menino em achar que ele já estava pronto, já estava justificado. Mas ele pergunta, o que mais eu devo fazer? Então vende tudo que tu tem, dá para os pobres. E aí se levanta aquela opinião, não, Jesus era contra os ricos. Não, queridos, Jesus não tinha nada contra o rico. Jesus tinha contra o arrogante. Jesus tinha algo contra aquele que colocava a sua fé nas riquezas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, queridos. Ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz do mal, não, ele está dizendo que o amor ao dinheiro. Então, aonde está a sua fé? No que está fixada a sua fé? Para aquele que clama no deserto, havia uma mensagem. Mas para aquele que estava ali, como no livro de Malaquias, trancando, o próprio Cristo declarou, dizendo para os fariseus, vocês não entram e não deixam os outros entrar. Pessoas que estão entupindo a porta do céu, queridos. Esse é o problema do religioso. Está trancando a porta do céu. Ele não entra e não deixa os outros entrar. É como aquela mensagem de Charles Spurgeon, que ele fala sobre aquele que estava perto, mas não estava dentro. Não tem nada pior, queridos, do que aquele que está perto, mas que não está dentro. Assim era aquele homem paralítico lá de João capítulo 3. Estava na porta chamada Formosa, mas não podia entrar. Porque era um aleijado. Estava perto, mas não estava dentro. Estava perto, mas não podia chegar, não podia entrar. Mas graças a Deus, que um dia 2 jovens, seguidores do Nazareno, chegaram para ele e disseram, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta desse lugar e entra com a gente e vamos celebrar. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem que a igreja precisa carregar. Não temos ouro e nem prata, mas nós temos a palavra que vai te levar a entrar. Aleluia. Aleluia. Pastor Pio falando conosco sobre redenção e remissão. Meu Deus. Sabe, parece algo semelhante, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoa que foi redimida, mas não foi remida. Porque todos nós fomos redimidos quando Cristo Jesus se entregou na cruz. O grande problema é que tem gente que não sabe que já está perdoada. A palavra de Deus diz que Ele colocou sobre nós o espírito da reconciliação. Mas quem precisa levar essa mensagem somos nós. Queridos, você não deve mais nada. Você está perdoado. E agora o que eu preciso? Agora você precisa aceitar a Cristo Jesus.
E aí você não vai mais ser somente redimido, mas você também vai ser remido, você vai ser salvo. Porque, queridos, estar perdoado não é estar salvo. Eu posso estar perdoado, mas não estar salvo. Então, quando Cristo Jesus, ele com os braços abertos se entregou na cruz do Calvário, ele perdoou a todos. E tem uma coisa que eu aprendi na palavra de Deus, e eu já procurei em várias traduções, que quando a Bíblia diz todos, é todos. Ah, não, mas não, o Moacir sim, o Moacir foi perdoado, porque ele toca na banda, ele... Não, mas aquele outro irmão, não, ele não tem jeito. Não, queridos, quando Jesus se entregou, ele perdoou a todos. Agora, existe essa diferença, quem está perdoado e quem está salvo. Porque estar salvo, queridos, é quando nós declaramos, nós precisamos de Jesus. É no sangue de Jesus Cristo que existe a salvação. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Não tem a vida. Está perdoado, mas não está vivendo o propósito de Deus na sua vida. Aceitar a Cristo, queridos, é mais do que aceitar uma religião. Aceitar a Cristo é aceitar o plano da salvação. E eu sempre falo que no kit de salvação já vem tudo. Aleluia! Quando você é salvo por Jesus Cristo, você recebe o kit de salvação. Você recebeu ou não? Amém. Aleluia! A Bíblia diz que Deus deposita em você o quê? 9 frutos, 9 dons do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é depositado em você. Ele te dá, sabe o que mais? Ele te dá 9 dons espirituais. Meu Deus. Está tudo no kit de salvação, queridos. Só que você talvez não passou ali na saída, quando você saía, né? Eu estou brincando. Lá me pega com o pastor Rodrigo, né? Kit de salvação, queridos. Você já recebeu. Pastor, mas eu acho que eu não tenho nenhum dom. Impossível. Impossível. Quando o Espírito de Deus vem fazer morada em você, os 9 dons espirituais já foram depositados em você. Mas o que eu preciso para usar? Você precisa estar num ambiente como esse. Você precisa estar em um ambiente profético. E no ambiente profético, os dons espirituais, eles vêm. Mas eles vêm para quê, pastor? Eles vêm, de maneira que possa servir as pessoas que estão conosco. Você vai entrar dentro do meu quarto e vou buscar os dons. Para quê? Os dons não são para você, queridos. Os dons são para servir pessoas. E aí, como é que eu vou receber um dom para mim? Aí vem aqueles irmãos, que botam a mão na cabeça. Eis que te digo, varão. Isso é o quê? Então, os dons espirituais que é para servir pessoas. O fruto do Espírito é para a transformação do indivíduo. O grande problema, queridos, é que nós vivemos a nossa vida. Muitas vezes, eu digo assim, muitos de nós, eu acho que até a maioria de nós, como se Cristo nunca viesse. O próprio apóstolo Paulo declara, para muitos dizem que está demorando. Mas o que há de vir virá e não tardará. E o meu justo viverá pela fé. Só que, queridos, entenda uma coisa. Você não está esperando uma pessoa qualquer. Diga comigo aí, participa aí, diga, eu não estou esperando uma pessoa qualquer. Uma pessoa. Mas me dá a impressão que sim. Por que, queridos? Porque se eu estou esperando o nosso monarca maior, aleluia, porque o presidencialismo é um problema, queridos. Graças a Deus, que o reino que nós servimos é monarca, amém? Existe um rei, e esse rei é dono de todas as coisas. E se você está esperando este rei, você precisa organizar a tua casa.
Porque, queridos, se a casa não estiver organizada, sobre essa casa virá o juízo. Aleluia. Uma casa que não está em ordem, a casa que está organizada virá a bênção do rei. Mas a casa que não está organizada virá o juízo do rei. Você já pensou? Você vai receber, né? Eu vou botar aqui, agora já é falecida, né? A rainha da Inglaterra na sua casa. E aí você diz para ela, viu, rainha, a senhora me perdoa, mas não deu tempo de limpar. É? Como em algumas casas que a gente entra e diz, pô, viu, não repara a bagunça. Não, queridos, o monarca vai reparar a bagunça. Só que eu não estou falando de uma casa física, eu estou falando de uma casa espiritual. Esse monarca vai vir e vai analisar a casa espiritual. Eu não sei se você já viu a parábola da grande festa. E na parábola da grande festa nós vamos ver que ali existiam muitas pessoas que foram convidadas para participar das festas, das bodas do Cordeiro. Mas a maioria deles disseram, eu não posso. Uns disseram, olha, eu comprei uma terra, eu tenho que ir lá ver. Outros disseram, não, mas eu casei, e aí eu, né? Tem que aproveitar esse momento. E aí então, o próprio dono da festa, o próprio Deus, o nosso Pai Celestial, declara, então, dizendo, então vá pelos valados, vá pelas esquinas, vá nos lugares e traga pessoas para a minha festa. Para quê? Para que a minha festa esteja cheia. Só que o que me chama a atenção, queridos, que a festa começou e dentro da festa é encontrado um homem que não está com vestes festivais. Não, para aí. Pastor, você está me dizendo que foram convidar pessoas nas esquinas, nos valados, e ainda estão pedindo para esses camaradas estar bem vestidos? Sim. Por quê, queridos? Porque quem dá a roupa da festa é o nosso Senhor. Então, se você não se vestiu com ela, é porque eu vejo um rebelde aqui. Aleluia. Quando nós nos convertemos, queridos, quando nós somos chamados para estar na festa, nós recebemos as vestes. Me vestiu com vestes de salvação. Aleluia. Me cingiu com manto de justiça e me abençoou. Porque como a terra produz seus frutos, o jardim faz nascer suas sementes, assim o Senhor fez brotar justiça e louvor sobre todas as nações. Foi Deus que nos vestiu com vestes de salvação. E foi Ele que nos convidou à festa. E aí a Bíblia diz que no meio da festa encontra-se uma pessoa e este não está com vestes festivais. E os homens perguntam, como é que você entrou na festa sem vestes festivais? E aquele homem ficou muito triste. E a Bíblia diz, então ele disse, amarrem ele, os pés e as mãos, e lancem ele para fora da festa. Porque lá do lado de fora existe choro e ranger de dentes. Queridos, como nós estamos nos preparando para receber o monarca maior? Como é que está a nossa casa? Como é que a gente tem deixado? O que nós temos, de que maneira nós temos caminhado? Eu não quero colocar um peso sobre vocês, porque eu estou dizendo, queridos, que Deus já deu à sua igreja os 9 dons espirituais, Ele já deu o fruto do Espírito, Ele já te vestiu com vestes de salvação. Então, o que eu devo fazer? Não, queridos, você não deve fazer nada, você deve ser tudo aquilo que o teu Pai sonhou para você. Glória a Deus. Você precisa ser tudo aquilo que o teu Pai sonhou para você. Porque Ele quer ver a sua casa organizada. Quando Ele vier e Ele sentar reino sobre a terra, Ele quer saber se você está preparado para lhe acolher, né? Tem aqui, eu botei assim,
quando vai a uma cidade, né? Quando o rei chega numa cidade, anuncia antes a sua ida. O que nós estamos fazendo, queridos? Nós somos atalaias, nós estamos anunciando. Ele vem, há um anúncio. Seus embaixadores, mensageiros vão adiante, preparando a cidade para a chegada do rei. Preparam segurança, hospedagem, alimentação. Quando um rei ele vem para um lugar, para uma cidade, ele precisa ser precedido de mensageiros. Esses mensageiros estão preparando o caminho. João, queridos, ele veio organizando essas coisas. Jesus, o nosso monarca maior, pisou na terra, naquele momento ainda como servo sofredor. Porque estava ali no livro de Isaías, capítulo 56, que ele viria nesse primeiro momento como servo sofredor. E mesmo assim, queridos, ainda havia alguém que o precedeu. E que levou pessoas ao arrependimento para que depois o reino de Deus pudesse chegar. E juntamente com ele, o seu monarca maior. Então nós precisamos entender qual é a nossa missão como igreja. A nossa missão como igreja é primeiro... Põe em ordem a tua casa. Essa sempre foi a mensagem. Essa sempre foi a mensagem para todos os reis de Israel. Põe em ordem a tua casa. Queridos, naquele momento era o palácio, eram os filhos, mas neste momento que se chama hoje, somos nós, casa espiritual, mensageiros de Deus. Precisamos estar preparados para levar a mensagem. Ele está voltando. Amém? E com ele, queridos, vem uma grande escolta. Aleluia. E a cidade precisa estar preparada para recebê-lo. Nós precisamos ser aqueles que levam as pessoas a conhecer Jesus. Mas existe no meio da igreja, queridos, os que levam a mensagem, embora todos nós fomos chamados pelo ID de Jesus. E existem outros que foram chamados para financiar a ida, queridos. Sabe qual é o grande problema? Nós, como igreja, é que muitas vezes nós achamos que só é importante aquele que está levando a mensagem. Não, também é importante aquele que está financiando a mensagem. O ministério de Jesus foi financiado por algumas mulheres. O ministério de Paulo foi financiado também por alguns homens e mulheres. Financiado para que ele pudesse ir. Agora, no meio de nós, a gente tem muitos que foram chamados para ir. A Yara já está lá, né? A Yara está indo agora se preparar. Aleluia. Eu creio. Eu creio na faxina celestial. Aleluia. Vai comprar uma passagem? Glória a Deus. Amém. Olha aí. Então, uns estão indo, queridos, mas os outros que ficam precisam ser financiadores. Aleluia. Financiadores. Por isso nós, como igreja, precisamos levantar homens que preparam o caminho. Olha aqui, ó. Quando um rei vem, nós precisamos mudar os nossos hábitos, os nossos conceitos, o nosso comportamento, arrumar a nossa casa. Precisamos dar um jeito na cultura local, a nossa forma de comer. Os filhos precisam de um curso, né? Para que possam aprender a comer à mesa com o rei. Um curso de etiqueta. Precisamos haver um arrependimento da vida dissociada à nobreza, uma vida de plebe. Sabe? Irmãos, eu não suporto, sabe? E me desculpe se eu estou sendo arrogante, de igrejas que pregam o evangelho. Pô, mano, pô, mina, pô. O quê? Você chegaria diante de um rei falando, pô, meu, pô, mina? Não, nós precisamos entender que nós estamos nos preparando para receber o monarca maior. Nós precisamos ter uma linguagem. Você não se apresenta nem diante do presidente. Agora até dá, né? Meu nome é.
A gente é como presidente, a gente se apresenta de qualquer maneira. E a gente acha que pode se apresentar diante de Deus de qualquer forma. Aleluia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que quando o Senhor chegar, que Ele não te pegue desapercebido. Senhor, aqui está, a casa está organizada, né? O próprio Davi declarava dizendo, Senhor, vê se há em mim ainda algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Sabe, é nós examinarmos, é a ceia do Senhor, né? Quando Ele diz, examine-se, pois o homem é assim mesmo. O grande problema da igreja é que muitas vezes usou esse texto para tirar as pessoas da ceia. E o texto bíblico diz o seguinte, examine-se, pois o homem é a si mesmo, e vai embora para casa. E faça o quê? E coma do pão e beba do cálice. Então, pastor, não é para mim. Se eu estou em pecado, não é para mim ir embora, não. Esse é o momento de eu me examinar. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Não deixe que os outros examinem você, querido. E não é os outros que vão dizer para você se você pode ou não pode participar da mesa. Quem precisa se examinar somos nós. Examine-se o homem a si mesmo. E aí, senta na mesa e coma do pão. E eu gosto de me examinar por isso. Dizer, Senhor, pelos meus próprios méritos, eu não tenho como participar. Sabe o que é se examinar? É realmente declarar para o Senhor, Senhor, por mim mesmo, pela minha própria justiça, eu nunca poderia sentar nessa mesa. É Mefibosete, o aleijado na mesa do rei, olhando para o rei, dizendo, mas rei, o que tu está fazendo? Adotando um cão morto como eu. Olha o que disse Mefibosete para o rei. Sabe, é como se Mefibosete dissesse, mas até fica feio botar um cara como eu na tua mesa. E por isso ele teve o direito de se assentar. Sabe? Não é como Simão, né? Simão fez a festa, fez uma festa e convidou Jesus porque era bom, né? É como nos dias de hoje, né? Dizer que é cristão, aqui no Brasil é bom, né? Nossa, ainda mais evangélico, né? Graças a Deus que eu não sou evangélico. Sou filho de Deus. Aleluia. Eu não me represento esse povo. Amém? Então, sou evangélico. Sou gospel, né? O gospel é pior ainda, né? O movimento gospel, querem dizer os irmãos, né? Sou gospel. Não me represento. Amém? Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Porque Deus não veio, queridos, para dar um tapa, né? Sabe o que é aquilo que dizem, né? Dar um tapa. Você não vai dar uma melhorada aí, vai dar uma faxinada. Não, queridos, Jesus não veio para faxinar. O próprio Cristo disse, eu derrubo esse templo em 3 dias, eu reconstruo. Sabe? Eu acho que é um tempo, queridos, de nós deixar Deus derrubar. Deixa Deus derrubar. Deixa Deus derrubar. Em 3 dias ele reconstrói de volta, que ele fica tranquilo. Aí se 3 dias é puxado. Amém? Uma vez eu trouxe uma mensagem aqui, não trago mais. Aleluia. A mensagem foi 40 dias ou 40 anos? Né? 40 dias ou 40 anos. No outro dia caí de cima do telhado, quebrei o meu pulso, fiquei 40 dias com o braço enfaixado. Porque o profeta, queridos, o profeta recebe no corpo. Aleluia. Isaías que diga, né? Aleluia. Eu caí de cima do telhado lá da igreja, lá, quebrei o pulso, fiquei 40 dias com o bracinho enfaixado, né? 40 dias ou 40 anos? Mas graças a Deus, né? Foi só 40 dias. Falando sobre a passagem do povo de Israel no deserto. Né? Deus tinha um projeto, queridos, no deserto. 40 dias. Treina esse povo, deixa tudo pronto. Já estão no Cades Barneia, atravessa esse negócio aí, pega a terra prometida. Não. Mas aí é incredulidade.
A incredulidade. Deve ser como ficar no versículo 40. Sabe? Muitos de nós deveríamos estar já em outro momento da nossa vida. Mas por causa da nossa incredulidade, de ficar pensando como todo mundo pensa, ouvindo as mesmas coisas que todo mundo ouve. Deus não te chamou, queridos, para você ser alienado pelo sistema. O pastor disse, vocês são muito alienados, vocês não ouvem notícia. Não, alienado é quem ouve notícia. Alienado é quem ouve notícia. Eu quero ouvir as notícias que o céu está falando. Qual é a notícia que o céu está dando? Olha o que disse Isaías. As trevas cobrem a terra, mas eis que já está vindo a sua luz. Eu fico com as trevas ou eu fico com a luz? Tem uma notícia, pastor, está acontecendo isso. O que você... Eu não digo nada. O que você fala sobre a guerra? Eu não falo nada. Eu falo a palavra. A palavra diz que no final dá tudo certo, que nós somos mais do que vencedores. Por que eu vou ficar esquentando a cabeça? Aleluia. Então para de ser alienado pelas notícias. Para de ser alienado pelo algoritmo, queridos. O algoritmo, ele mostra só o que você quer ver. Então sai desse lugar de alienação. Amém? Sai desse lugar de alienação. O que o céu está falando? O que o céu fala a respeito desses dias? E aí vem para mim Lucas 10, né? E eu já vou encerrar isso, amém? Lucas 10, o bom samaritano, né? O bom samaritano, isso é maravilhoso. Esse texto aqui é recheado, né, de revelação. Para você que está se preparando para a vinda de Jesus Cristo, amém? Amém. Fica atento com Lucas 10. Ele já está dizendo tudo que você precisa, né? 10, 29 aqui, ó. 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mais um abençoado. O que eu farei? Para de fazer, querido, e vai viver, né? Vai viver a vontade de Deus. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, olha aí o justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? É bom ser próximo da mulher, é bom ser próximo dos filhos. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém e caiu na mão de salteadores. Amém? Você precisa botar atento nisso que está dizendo, estava descendo. Amém? Olha aqui o que disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Queridos, descer de Jerusalém para Jericó é alguém que está em um lugar, Jerusalém é a cidade do grande rei, e está em declínio. Por quê? Porque Jericó, no Antigo Testamento, é chamado a cidade maldita. Amém? Porque o próprio nosso amigo Josué, né, liberou uma palavra dizendo: o primeiro que colocar os fundamentos novamente em Jericó, morrerá o seu filho mais moço, e depois que ele encerrar a construção e colocar as portas de volta, morrerá o seu primogênito. E isso aconteceu. Mas mesmo assim o camarada reconstruiu Jericó. Veja que terrível. Reconstruiu. Então Jericó sempre é relatado nas escrituras como cidade maldita, lugar de maldição. Então esse homem estava descendo, saiu de Jerusalém, da cidade do rei, estava descendo para Jericó. E aí então ele cai na mão de salteadores, os quais, depois que lhe roubaram tudo, né, causaram muitos ferimentos, retirando e deixando semi-morto. Casualmente, diga comigo, descia, não é bom descer, um sacerdote para aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo.
Vamos de novo. Semelhantemente, o levita estava fazendo o quê? Descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. E agora vamos pegar esse camarada aqui. Certo samaritano que descia. O que ele fazia? Que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Queridos, ninguém que esteja descendo pode ajudar alguém. Vou dizer de novo, ninguém que esteja descendo pode ajudar alguém. O maior problema da maioria das pessoas é que não consertou nem sua própria casa, quer consertar dos outros. Estou falando aqui, casa, templo. Vai arrumar mais uma bagunça. Vai se sobrecarregar. Ah, mas por que o levita não ajudou? Porque o levita estava descendo. Ah, por que o sacerdote não ajudou? Porque o sacerdote também estava descendo. Não era para descer, era para Jericó. Aleluia. Mas o samaritano seguia o seu caminho. E alguém que está seguindo o seu caminho, este pode ajudar. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que o samaritano, então, pega aquele rapaz. Ele começa, né? Coloca vinagre no seguidor. Né? Não, ele bota primeiro azeite. Depois o vinagre. Né? Faz um negócio inverso, né, enfermeiro? Eu sempre brinco com o aluno, né, quando a gente lê esse texto. Porque o grande problema, queridos, da igreja, do bom samaritano, o bom samaritano aqui é o próprio Cristo, amém? Só que o Cristo agora é representado por alguém que você conhece. Diga comigo, sou eu. Sou eu. Aleluia. Então o samaritano, ele não bota antisséptico antes de botar um óleozinho. Sabe qual é o problema da igreja? É que já desce de pau no caminhado. Já quer botar já o mentiolate. O mentiolate não arde, você é quem pensa. Aleluia. O bom samaritano primeiro bota azeite, queridos. Amém? O bom samaritano precisa primeiro colocar o Espírito Santo. Depois que o bom samaritano vai derramar o vinagre, vai derramar o vinho, né? Que então é antisséptico. Amém? Vai tirar os problemas do camarada. Então aqui a Bíblia diz que ele pega, né? Ele aqui ó, ele passa, né? Aplica-lhe óleo e vinho. E depois coloca sobre o seu próprio animal. E deixa ele em uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém? Qual desses 3 lhe pareceu ter sido o seu próximo? Né? O que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele, então me disse, vai e procede tu de igual modo. Né? Talvez isso aqui Deus falando conosco. Faça da mesma forma, né, que o samaritano fez. Né? Haja da mesma forma. Só que é tão interessante, queridos, quando o samaritano, e o samaritano que é uma figura de Jesus, amém? E essa figura diz que ele puxa 2 denários, 2 dias de serviço, amém? 2 dias de serviço. E ele entrega para o hospedeiro. Você conhece o nome desse hospedeiro? Espírito Santo. Amém? Então ele entrega 2 denários, ele entrega 2 dinheiros, 2 dias. A Bíblia diz que para Deus um dia é como? E 1000 anos é como? Então ele entregou ao Espírito Santo 2 dias de trabalho, 2000 anos de trabalho. Amém? Então, que diz em 2033, a igreja está completando? Aleluia! Então, vai preparando o coração que o nosso monarca maior está chegando. Pastor, mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Claro que não, porque vai acontecer numa festa de trompetas e o calendário judaico não é o mesmo nosso. Aleluia! Glória a Deus. Nós não sabemos o ano que isso vai acontecer, porque o nosso calendário lunar também, o nosso calendário solar, ele pode ter uma diferença de até 7 anos.
Então aí também nós já estamos meio perdidos. Aleluia. Só que o dado é, queridos, que muito mais próximo do que na igreja primitiva, a volta do Senhor Jesus está. Aleluia. Então prepare-se. Prepare-se. Comece por você. Coloque em ordem a tua casa. Não cante só essa casa é sua, essa casa é tua. Porque só cantar não vale, queridos. Nós precisamos realmente organizar a nossa casa. Prepare tudo que é necessário para que você possa realmente se apresentar diante dele com vestes festivais e participar dessa grande boda do Cordeiro. Aleluia! Certo pastor disse, eu não me importo de ser o último a beber a ceia na nuvem, O negócio está por lá. Não tem problema nenhum de ser o último a cear com o Senhor. Mas que nós realmente possamos estar lá. Amém? Para participar desse momento. Mas para isso, Deus está buscando uma igreja sem marcas, nem rugas. Amém? Alguém que realmente esteja preparado para receber nosso grande Senhor. E que essa noite nós possamos sair com essa consciência. Cristo está às portas. Amém? Cristo está às portas. E depende de cada um de nós preparar. Prepare a cidade de Itapejara. Nós, como estamos aqui, precisamos preparar essa cidade. Uns serão enviados para pregar, outros trabalharão para enviar aqueles que vão pregar. Sempre foi assim, desde a igreja primitiva. Sempre teve homens e mulheres que bancaram a obra de Deus. E Deus está chamando no meio de nós, homens e mulheres, empresários de bens, para que possam realmente ser aqueles que enviam. Uns são enviados, outros enviam, queridos. E é maravilhoso, porque o galardão vem dos dois. Aleluia, tanto o que é enviado, quanto aquele que está enviando. Isso é maravilhoso. Amém? Então, que a gente realmente, na medida daquilo que Deus colocou em nossas vidas, que nós possamos levar essa mensagem. Reconciliem-se com Deus. Vocês estão perdoados, mas ainda não estão salvos. Aceitem a Cristo Jesus e sejam salvos. Aleluia! Vamos nos colocar em pé, vamos orar.